Amém? Aleluia. Vamos continuar então a louvar e adorar a Senhora. Amém? Depois de um testemunho desse, não tem como não adorá-lo, não é verdade? Deixou o ambiente mais leve aqui para nós, Paulo. Amém? É Deus quem abre os céus, amém? Para derramar chuva de bênção sobre a vida do seu povo. Amém? Você fica na tua liberdade, se quiser ficar sentado, pôr-se de pé, nós vamos continuar a louvar e adorar ao Senhor. Declare assim, ó. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mas quem não alcança não veio de carinho, usa apenas uma canção. Não é o que quer de mim, mas profundo, Senhor, do que os olhos podem ver, queres teu coração. A essência da adoração, a essência é tudo, a essência é tudo. Pode perdoar pelo que eu fiz nela, a essência é tudo, a essência é tudo. Ninguém pode expressar quanto é que você já pobre fácil, tudo que tenho é teu, cada cor é do mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo, do que os olhos podem ver, queres teu coração. A essência da adoração, a essência é tudo, a essência é tudo. Pode me perdoar pelo que eu fiz nela, a essência é tudo, a essência é tudo. A igreja declarei. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Pode me perdoar pelo que eu fiz nela, e a essência é sua.
Quero ser como criança, te amar pelo que orar em você e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado da vontade de crescer. Faça-me e deixa simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, quero ser como criança, te amar pelo orar em você. Acreditar em ti, mas a vezes estou levado a vontade de crescer. Como me do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Jesus. Com os teus braços de amor. Glória a Deus! Vem cá, vem cá! Estava eu, todo homem junto,
viva sede cada dia. Se não me conhecer e me obedecer, uma água que jorra sempre. Vai viver, pois tenho sede. Quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, fonte da vida que me encontrou, é tudo de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quando o homem jura, uma sede pra vida. Se eu vivo, eu penso, uma água que jorra sempre. Cabe de beber, você não quero mais estar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, o meu filho, Senhor, sacia minha sede, para o teu reino. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do teu reino, Senhor. Sacia minha sede, pra correr o teu rio. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. A igreja declara: quero beber
forte que abras tu és a forte, Senhor. Amém? Glória a Deus. Os músicos podem sentar, procurar um lugar. Amém? Vamos agora ouvir o que Deus tem para falar nesta manhã. Glória a Deus. Quero saudar as pessoas que estão nos visitando. Jefferson, seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. E as portas estão sempre abertas. Amém, Jefferson? É muito bem-vindo. Também a irmã do irmão Antônio, parente do irmão Antônio, que já tem vindo aqui. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Cristo, vamos ler a palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Atos 9, do 1 ao 6. Você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar no violão. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Deus, a tua graça, o teu poder. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, venha, Deus, alcançar cada coração que aqui está. Essas pessoas que vão, ó Deus, assistir esta live, Senhor, que elas sejam abençoadas e também alcançadas pelo poder, pelo mistério do Evangelho. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro a tua derrota nesse ambiente. Eu declaro a tua derrota, que tu não tem parte nesse culto. Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus, na autoridade daquele que disse: está consumado. Senhor, que tudo aquilo que tu vai fazer, Senhor, é para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Quem pode dar glória a Deus bem alto? Aleluia. Querido, certamente a igreja já leu esta palavra, até mesmo já ouviu pregações a respeito, e isso é bom. Isso é bom porque até que Jesus venha, nós vamos ouvir a mesma palavra, amém? Mas cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus tem algo para falar conosco. E se não fosse assim, preste atenção, o Espírito Santo escrevia uma Bíblia por semana. Se não fosse para nós ouvirmos as mesmas coisas, ele escrevia uma Bíblia por semana. Então nós temos que ouvir a palavra. E não apenas ouvir, entender e obedecer. O texto fala de um homem, que eu creio que no Novo Testamento, quem sou eu para dizer isso, mas um dos homens mais importantes, chamado Paulo. Importante por quê? Por tudo que ele fez, por toda a entrega dele. E eu quero falar um pouco sobre este homem, antes de eu entregar a mensagem que Deus tem para você nesta manhã. Começa ali falando do Saulo. Paulo, não está falando de Paulo, não, isso é o mesmo. Saulo, ele era da tribo de Benjamim. Ele era um judeu. E ele era fariseu. Quando a gente fala fariseu hoje, nos dias de hoje, tem um sentido de hipocrisia, como se todos os fariseus fossem hipócritas, e não é verdade. Fariseus eram pessoas que estudavam a palavra de Deus.
que eram quase todos eles pessoas bem situadas na sociedade daqueles dias e pessoas afortunadas financeiramente. Então Paulo, ele vem de uma família que tinha posses. E por causa disso ele pôde estudar muito. Ele pôde ser ministrado pelo maior mestre da lei daqueles dias, chamado Gamaliel. Paulo então se tornou um grande conhecedor da palavra de Deus, da lei. Mas Paulo viveu numa época em que Jesus começou o seu ministério. Embora durante o ministério de Jesus em carne na terra, não é citado o nome de Paulo, mas ele estava vivo. Paulo também, Saulo, ele tinha uma cidadania romana. Ele recebeu uma cidadania romana. E isso dava privilégio para Paulo. Ele tinha privilégio porque ele tinha uma cidadania romana, embora fosse judeu. E Paulo viveu naquele dia. E certamente ele viu tudo, ouviu tudo que Jesus estava fazendo. Embora a Bíblia não citava o nome dele aí. E Paulo odiava Jesus. Paulo odiava o discípulo de Jesus. Ele odiava. Mas Jesus foi crucificado. E eu imagino que Paulo, ao saber da crucificação de Jesus, talvez até tenha presenciado, ele deve ter sentido um alívio. Ele deve ter pensado, pronto, acabou. Até que enfim mataram esse Jesus. Não aguentava mais ouvir falar desse Jesus. Até que enfim mataram ele. Mas Paulo estava enganado. 3 dias depois da morte, Jesus ressuscitou. E os discípulos de Jesus, diante da ressurreição, ficaram mais corajosos, mais cheios de fé. E eles começaram a se multiplicar. E o ódio de Paulo começou a aumentar. E agora Paulo queria matar todos os discípulos de Jesus. E por ele ser um cidadão romano, embora fosse judeu, foi dado a ele a autoridade para ele perseguir os discípulos de Jesus, perseguir a igreja. Mas Paulo não só perseguia, Paulo não só prendia. Não, há texto na Bíblia que Paulo exterminava discípulos de Jesus, ele matava. Não estou dizendo aqui, parece forte, mas Paulo era um assassino. Matava os discípulos de Jesus. E os que não matavam, ele encerrava em prisões. Onde Paulo sabia que tinha um grupo reunido, discípulos de Jesus, ele ia para lá para matá-los ou prendê-los, seja homens, seja mulheres. Então Paulo era um grande perseguidor da igreja. Mas Paulo fazia tudo isso achando que estava fazendo o que era certo. Ele estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus. E hoje, nos dias atuais, nós vemos pessoas, guerras que são feitas em nome de Deus. Paulo fazia tudo isso. Não sabia, Paulo, não passava pela cabeça dele que Jesus o estava observando. Que não acreditava em Jesus. Não passava pela cabeça de Paulo que Jesus tinha um plano na vida dele. Jesus tinha um projeto, Jesus tinha um chamado na vida de Paulo. Talvez você está aqui nesta manhã e você acha assim, não, na minha vida Jesus não tem nada, Jesus não quer nada comigo. O que Jesus vai fazer através de mim? Você que está escutando, vendo essa live, talvez você pense assim, quem sou eu? O que Jesus vai fazer através da minha vida? Uma coisa você precisa entender. Existem pessoas, preste atenção, que elas têm um exército. Aliás, todas as pessoas têm um exército. Toda, você, olha a pessoa do lado e diz assim, você tem um exército. Eu, pastor? Algumas pessoas, elas têm um exército maior. Eu tenho um exército maior do
do que de vocês. Eu tenho um exército maior. Nós temos aqui 7 ou 8 pastores, por aí. Temos vários membros, né? Muitos não estão hoje aqui por causa do clima. Eu tenho um exército. Hoje eu não preciso mais pegar um violão para atormentar os irmãos. Porque tem músicos aqui. Tem músicos tantos que a plataforma está ficando pequena. Nós temos aqui pastores, temos livros, grupo de louvores, temos pessoas que dirigem o grupo caseiro, temos departamento de porteiro, temos departamento das professoras que dão aula para as crianças, enfim, temos círculo de oração, temos grupo de oração. Então eu tenho um exército, eu tenho um exército. Você também tem um exército. Talvez o teu exército seja a tua família. Mas eu te pergunto, o teu exército é menos importante que o meu? Então a tua família é o teu exército. E você tem que lutar por ele. Então Deus, ele tem um chamado para você. Deus tem um projeto na tua vida. E Deus tinha na vida de Paulo um projeto que ele nem podia imaginar. E o texto começa contando, né? Saulo, ele foi para a cidade de Damasco. Ele soube que lá tinha um grupo de discípulos de Jesus. E Paulo, depois que ele respirava ameaça, Paulo estava furioso. E ele foi para lá. E a Bíblia diz que ele pediu carta na sinagoga de Damasco para poder entrar lá e acabar com tudo. Sabe, hoje em dia, quando um policial vai entrar na casa de alguém, ele não pode chegar chutando a porta e entrando. Não, ele tem que ter um mandato judicial, não é assim? Ele tem que ter um mandato para poder entrar na casa de alguém. Então Paulo precisava de carta, era um mandato daquela época, para poder entrar na casa, se caso encontrasse ali homens, mulheres, que pertencessem ao caminho, que fossem discípulos de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo foi, ele e um grupo de soldados, foram a cavalo. E eles foram pela estrada de Damasco. Paulo jamais poderia imaginar que naquela estrada a vida dele seria transformada. Nós nunca podemos imaginar. Você veio aqui nesse culto nesta manhã, você não pode imaginar o que pode acontecer a partir de hoje na tua vida. Não pode imaginar. Paulo jamais imaginava, ele foi com uma intenção. Ele foi para lá com uma missão. Ele foi para lá perseguindo os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que naquele dia Jesus tinha algo preparado para Paulo. Eu penso que o Espírito Santo sempre falou ao coração do Paulo. Eu creio que cada vez que ele matava algum discípulo de Jesus, cada vez que ele entrava na sinagoga, destruía tudo, prendia pessoas, discípulos de Jesus, eu creio que o Espírito Santo falava com ele, tentava mostrar que ele estava errado. Mas Paulo, o coração dele estava endurecido. Ele achando que o que ele estava fazendo era o certo. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela não ouve mais Jesus. Quando ela começa a achar que o que ela quer é o que está certo e pronto. Pessoa obstinada. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre obstinação. Paulo era um homem obstinado. Ele queria acabar com os discípulos de Jesus. Não importa que, se às vezes Deus falava ao coração dele que ele estava errado, não importa, ele estava obstinado. O certo era ele e pronto. Tem gente que é assim. Tem gente que é obstinado. Tem gente que fica obstinado. Decide uma coisa e ninguém consegue mudar. Pode todo mundo falar que a pessoa está errada, o Espírito Santo pode falar, Deus pode falar, Jesus pode falar, todo irmão pode falar, todo mundo pode falar, mas a pessoa está obstinada. Não adianta. Aí algo vai acontecer. Paulo era obstinado, mas Jesus tinha um propósito na vida dele. E quando ele está indo pela estrada, Jesus deve ter pensado, não, hoje eu vou ter que pegar pesado com esse homem. Já fiz de tudo. Não adianta.
Hoje é bom. Hoje ele vai ter que tomar uma decisão. Isso que Paulo vai se aproximando. Que Damasco ficava em torno de 350 quilômetros de Jerusalém. E quando ele está indo pela estrada, a Bíblia diz que, de repente, rapidamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Paulo viu uma luz, mas a luz que brilhou não era uma luz como essa aqui dessas lâmpadas. Não é uma luz como nós já vimos. Era algo sobrenatural, uma luz que ele nunca tinha visto. Eu já contei para vocês, eu não sei se as pessoas acreditam, se pode acreditar, eu sei que eu acredito porque eu estava lá. Quando Jesus falou comigo no monte, quando meu filho morreu, falou comigo, falou nas minhas costas, e eu não conseguia me virar, e o monte todo resplandeceu. Era uma luz que não tem nem como descrever, tem coisas que não sabem descrever. Então, Paulo, aquela luz brilhou. E quando aquela luz brilhou, Paulo caiu por terra. Caiu. E agora Paulo, o soldado romano, o que tinha autorização de Roma para matar, para perseguir a igreja, está no chão. Está no chão. E agora ali no chão, ele ouviu uma voz. E aquela voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A voz perguntou para ele. Interessante isso, né? Ele estava perseguindo quem? Os discípulos. Aqueles que pregavam sobre Jesus. Mas Jesus diz: Paulo, por que tu está me perseguindo? Eu aprendo aqui, irmão, que quando alguém persegue um servo de Jesus, uma serva de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Quando uma pessoa persegue a igreja, está perseguindo o próprio Jesus. Sabe quando uma pessoa começa a falar mal de outro ministério, começa a falar mal de outro pastor, um irmão começa a falar mal do outro, perseguindo, está perseguindo o próprio Jesus. Jesus, Saulo, por que tu me persegue? Aí Saulo perguntou: mas quem és tu, Senhor? Quem és tu? Aí ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então ali na estrada de Damasco, Paulo teve uma revelação de quem era Jesus. Aquele de quem ele já tinha ouvido falar muitas coisas. Tem gente que já ouviu falar muitas coisas de Jesus, mas não tiveram ainda uma revelação de Jesus. O próprio Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir o quê? Falar. Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem gente que conhece Jesus só de ouvir falar, passa anos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, ouvindo de Jesus, mas conhece só de ouvir falar. Nunca tiveram uma revelação de quem é Jesus. Porque quando uma pessoa tem uma revelação de quem é Jesus, coisas acontecem na vida dela. Ela tem que tomar atitude. Eu lembro quando eu fui chamado para o ministério pastoral. O líder do ministério que eu era, passei 27 anos no ministério, veio para mim: ô Silmar, eu era diácono, tu vai ser ungido pastor. Fazia um ano que eu estava na igreja. Tu vai ser um irmão, eu já ministrava, já pregava, tu vai ser ungido pastor. Eu digo: não, de jeito nenhum para ele. Não. Aí ele disse: não, mas Deus colocou no meu coração, falou comigo, ele para mim. Eu digo: não, a questão é o seguinte: a vida é minha. Como é que Deus vai falar? Eu era arrogante e ignorante, né? Falei aquilo por ignorância. Deus tem que falar comigo. Como é que Deus vai falar contigo a respeito do chamado para mim? Deus tem que falar para mim. Eu, na minha ignorância, falei:
falei tudo isso para ele. E disse, não, só se Deus falar comigo. Eu disse para ele. Aí passaram-se um mês, mais ou menos. E eu lembro que eu morava ali na Aparecida. Eu tinha 13 empregos. 13. Eu tinha, eu fui meio impetuoso, eu tinha feito uma empresa de vigilância aqui no bairro Aparecida. Aí tinha contratado, já tinha umas 4 pessoas, já tinha contrato feito com as famílias ali, eu contei para vocês, no bairro Aparecida. E nós íamos fazer vigilância nas ruas. Na primeira noite que ia começar o trabalho, na primeira noite que a empresa ia começar a funcionar, e eu tinha mais 2 empregos. Me lembro que eu entrei em casa, quando eu botei o pé em casa, Deus falou comigo. E Deus disse que era para mim largar tudo e fazer o que Ele ia mandar. No outro dia, nós estávamos no bairro Estalagem, onde eu fui pastor da primeira congregação. Porque eu tive uma revelação de Deus. Paulo aqui teve uma revelação de Deus. Primeira coisa que aconteceu, eu não queria mais ser chamado de Saulo. O nome Saulo, no hebraico, vem de Saul. Agora Saulo é tudo chamado de Paulo. Paulo significa pequeno. Paulo significa pequeno. E eu aprendo aqui nesse texto que quando uma pessoa tem uma revelação de Jesus, quando ele tem uma revelação pessoal, quando ele ouve Jesus, 3 coisas acontecem com ele. Primeira, diz aqui, Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem persegue. Primeira coisa que ele disse, levanta-te. Levanta-te. Paulo está no chão. Jesus falou com ele no chão. E agora que ele ouviu a palavra, primeira coisa que Jesus falou, levanta-te. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus não gosta de ninguém no chão. Deus gosta que as pessoas estejam em pé. Deus manda dizer para você, se você está caído, Deus manda te dizer, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Deus, levanta-te. Primeira evidência de que uma pessoa teve uma revelação pessoal, verdadeira de Jesus, que a pessoa não está só apenas ouvindo falar, mas ela teve uma revelação de Jesus para a vida dela, é que ela se levanta. Ela não fica mais caída. Pode até tropeçar, mas não fica caída. Pode até tropeçar, mas levanta. Então, a primeira coisa diz Paulo, levanta-te. Então, a primeira evidência de que uma pessoa teve uma revelação de Deus para a vida dela, de Jesus para a vida dela, que ela se levanta. Ela se levanta para quê? Para que ela se levanta? A segunda revelação, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. A segunda evidência de que uma pessoa teve uma revelação pessoal é que agora ela ouve pessoas. E ela vai ouvir alguém maior do que ela. Você tem que entender que tem alguém maior que você espiritualmente. E você tem que ouvir. Deus aqui, Jesus está falando aqui, não é com uma pessoa qualquer, ele está falando com Paulo, Saulo, o soldado romano, aquele que tinha autorização, aquele que era um assassino, que matava os discípulos dele, era um homem importante naquele dia. Jesus disse, olha, agora não será mais como tu pensa. Tu entra na cidade que vão te dizer o que tu vai fazer. Agora Paulo não dava ordens mais. Agora alguém ia dizer para ele o que ele devia fazer. Tem gente que não gosta de ouvir, irmão. Tem gente que não adianta. Tem gente que eu não sei porque ele tem pastor. Que o pastor fala, a pessoa não aceita, a pessoa não obedece. Eu lembro de um casal que saiu daqui.
Foi para outra denominação. O casal veio, sentou comigo e com a Rosane. Aí deu razão, mas nós estamos indo por causa do nosso filho. O nosso filho está indo lá num grupo de louvor, não sei o quê. Aí eu me lembro e disse assim, olha, irmão, o que está fazendo está errado. Não vai dar certo. Eu falei, porque não é a vontade de Deus. Tu está fazendo isso porque teu filho que está lá está obedecendo ao teu filho. Não faz isso. Deixa o teu filho ir. O meu filho congrega lá na praça, e aí Deus abriu porta tremenda para ele. Hoje ele trabalha para a igreja, é líder de grupo caseiro. Agora, que ele foi, eu tenho que ir também? Está entendendo? E eu disse, irmão, não faz isso. Foram. Chegou lá, o filho ficou. Porque o filho tinha problemas espirituais. O filho precisava de libertação. Aliás, toda a família tinha problemas espirituais, precisava de libertação, todos. O filho chegou lá, manifestava nele no grupo de jovens, manifestava nele, não tinha ninguém para trabalhar com libertação, caçoava dele, o filho largou, a família largou também. Por que não ouviram? Sabe onde é que estão hoje? Todos três fora da igreja, pai, mãe e filho. Por que não ouviram? Fizeram o que era a vontade deles. Jesus disse, Paulo, agora não é mais a tua vontade, tu não manda mais, tu não dá ordem mais. Tu entra na cidade que vão te dizer o que te convém fazer. A gente lendo isso, a gente pensa assim, pai, Jesus deve ter levantado assim, irmão, que belo Deus, dono de 300 igrejas. Quem é que foi falar com Paulo? Um homem que só tem o nome dele uma vez na Bíblia, chamado Ananias. O servo anônimo. Ananias era um homem de oração. Quer ser usado por Deus? Ore. Seja de oração, não orar de vez em quando, orar sempre. Porque Deus, quando precisar, Ele olha para a terra e te vê orando lá. Deus precisar, Ele te olha para a terra e te vê orando. Deus vai te usar. A Bíblia diz que Paulo entrou, foi para onde Deus mandou. Para a rua direita, na casa de um irmão. Foi, levaram ele, Paulo ficou cego. Paulo não enxergava, mas quando ele caiu, ele ficou cego. Ficou 3 dias cego. E a Bíblia diz que tinha um homem lá em Damasco, um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Ananias está orando, ele está orando. E Deus deu uma visão para ele. Na visão que Deus deu para Ananias, preste atenção nesse mistério, Deus mostrou Paulo, que também estava orando. Paulo agora está cego, ele teve uma revelação, uma evidência de que uma pessoa teve uma revelação de Deus pessoal para a sua vida, que ele passa a ser de oração. Ele passa a orar. Mas se a pessoa não ora, nem sabe quem é Jesus. Ela ouve falar de Jesus, mas não sabe quem é. Ela ouve falar. Paulo está orando lá em Damasco, na rua direita. E lá em Damasco, na casa do homem, estava um homem chamado Ananias orando também. Deus deu uma visão para ele. Ananias, olha o mistério, Ananias da visão viu Paulo orando. Deus mostrou Paulo orando. E Deus disse para Ananias, levanta-te, vai lá, ora por este homem para que ele fique cheio do Espírito Santo. Vai lá e ora. Mas na visão ele está vendo Paulo. Ele diz, mas Senhor, esse aí não é aquele homem que entra nas nossas igrejas, entra nas nossas casas, quando estamos te adorando, prende todo mundo, mata. Ele é um assassino, um perseguidor. Ele falou para Jesus. Ele não conseguia entender o projeto de Deus na vida de Paulo. Jesus disse, é esse mesmo. Mas ele é um escolhido por mim. Vai lá e põe as mãos sobre ele. Então ele viu Paulo orando. E a palavra diz que lá onde Paulo estava ajoelhado orando, Paulo também teve uma visão. Deus mostrou Ananias chegando. Olha que mistério. E Ananias foi. E Ananias também, quando ele chegou perto de Paulo, Deus mandou lhe pôr as mãos e orar por Paulo, para que Paulo recebesse o Espírito
Porque Deus tinha um projeto. Paulo ia se tornar o pregador dos gentios, daqueles que não conheciam Jesus. Mas ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Ei, sim, a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não pode ser um instrumento de Deus, porque a luta é espiritual, não é carnal, não é baseada apenas em conhecimento. Paulo era sábio, Paulo era letrado, mas ele não tinha o Espírito Santo. E por ele não ter o Espírito Santo, ele não conseguia reconhecer a verdade, ele perseguia a verdade. Porque não era cheio do Espírito Santo. Ele não era cheio do Espírito Santo. E agora Ananias foi. E ele chega lá na rua direita, Deus disse, vai na rua direita. Ele estava lá na casa de Judas, o irmão vai lá e põe as mãos sobre ele e ora para que ele fique cheio do Espírito Santo. E Ananias foi. Quando ele chegou lá, ele disse, Paulo, vírgula, irmão. Agora, para ele, Paulo não era mais o perseguidor. Para ele, agora, Paulo não era mais o assassino. Porque agora ele recebeu uma ordem de Deus. Agora, Paulo era irmão. E a Bíblia diz que ele foi lá e impôs as mãos sobre Paulo. E Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Ananias jamais podia imaginar o que aquela imposição de mãos estava fazendo na vida de Paulo. Jamais ele podia imaginar tudo o que Deus ia fazer através da vida daquele homem. Jamais ele podia imaginar. Então, quando Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele não era mais Saulo. Agora ele era Paulo, o pequeno. Ele era pequeno. Paulo, pequeno, diante dos olhos das pessoas. Mas diante de Deus, ele era grande. Porque agora ele estava cheio do Espírito Santo. E por mais que tentasse matar Paulo, por mais que perseguisse Paulo, por mais que caluniasse Paulo, ninguém conseguia derrubar ele. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, se você ser cheio do Espírito Santo, ninguém pode te derrubar. Se você estiver debaixo do propósito de Deus, se você obedecer a Deus, se você entender que você não pode mais fazer aquilo que é a tua vontade, se você teve revelação de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Paulo agora não fazia mais a vontade dele. Ele fazia a vontade de Deus. Quando uma pessoa está debaixo da vontade de Deus, nada pode destruí-lo. Nada. Irmão, a Bíblia toda mostra isso. O povo de Israel, quando foi liberto da mão de Faraó e andaram 40 anos pelo deserto, a Bíblia diz que eles estavam debaixo da nuvem, da proteção de Deus durante o dia. À noite, uma coluna de fogo guiava eles, e todos aqueles que permaneceram debaixo da nuvem, permaneceram debaixo, foram guiados por aquela luz, eles eram protegidos. Eles não sentiam frio, não sentiam doença. A Bíblia diz que até os seus calçados, suas roupas aumentavam à medida que eles cresciam. Porque eles estavam debaixo da nuvem, debaixo da proteção de Deus. Então, quando uma pessoa ela está debaixo da proteção, obedecida a Deus, ela reconhece agora que não é como ela quer, é como Deus quer. Primeira lição de Paulo foi essa, ele entender que agora não era como ele queria. Não, levanta-te, entra na cidade. Olha Jesus dando ordem, levanta, entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Onde te dirão. Paulo começou a entender agora. Ele começou a entender que ele tinha alguém acima dele, que não era um rei de Roma, que não era um general de Roma, mas era o próprio Deus Jesus. Se você se submeter à vontade de Jesus, ninguém pode te vencer, ninguém pode destruir tua vida, ninguém pode destruir tua família, ninguém pode destruir teu ministério, porque Jesus vai guerrear tuas guerras. E agora ele é Paulo.
Os historiadores falam da aparência de Paulo. O que é certo é que ele era um homem comum. Sabe que ele não era alto, era baixo, que ele era careca, que ele tinha um defeito nos olhos. Era um homem que se tu olhasse para ele e dizia assim, isso aí não vai dar nada. Esse aí. Porque a pessoa tem uma mania de olhar o que é exterior e não aquilo que está lá dentro. Eu sempre oro para que, quando as pessoas entrarem neste lugar, elas não olhem para o que é material. Elas olhem para aquilo que é espiritual, que é o que vai transformar a vida delas. E eu falo sempre, irmão, não é estar numa igreja com 5.000 pessoas que faz a diferença. Não é estar numa igreja com 10 pessoas que faz a diferença. Não é estar numa igreja com 2 pessoas que faz a diferença. Isso é pessoal. Pode estar no meio de uma multidão. E eu aprendi isso na prática. Eu lembro, há muitos anos, veio aqui em Porto Alegre o Biriri. Quem está com o Biriri? Era um dos homens mais usados por Deus na época, eu não sei como está agora. Ele veio em Porto Alegre, foi lá perto do Beira-Rio. Foi feita toda a publicidade e tal. Puxa. E eu fui para lá, eu não vou lá pegar essa peça. Ô irmão, tem coisa que não é sem falar com palavra. A unção era tanta. Eu fiquei uma distância mais ou menos de quase 1 quilômetro da plataforma. Tanta gente que tinha. Eu vi coisas acontecer ali que não tem nem falar. Eu lembro que quando a gente chegou lá, quando chegava lá, a presença de Deus no ambiente era tão grande que as pessoas caíam antes dele chegar na plataforma, antes de ver ele. As pessoas caíam. Aqui em Porto Alegre. E aí ele chegou, a hora que ele subiu na plataforma, estava todo de branco, e ele começou a orar. Irmão, uma unção assim, uma que a gente não tem nem como falar. E do meu lado apareceu uma figura aqui da minha cidade. Um rapaz. Cara, eu tô ali, cara, cheio da graça, aquela unção poderosa de Deus, e o cara do meu lado ali. Aí o cara diz assim pra mim, fez assim, meu ombro assim. Eu já me atucanei que, pô, eu tô na unção, o cara vem me tirar, né? Aí ele disse assim pra mim, pá, já pensou quanto dinheiro esse pregador vai levar hoje? Cara, eu olhei para ele e vontade de chamar ele de miserável. Esse miserável me tirar a minha atenção para falar uma coisa dessa. Está entendendo? Ele estava num lugar cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, mas ele estava fora do contexto. Está entendendo? Não é o pregador, não é o tamanho da igreja, não é o número de pessoas, somos nós. A busca de Deus é individual. É bom uma igreja cheia? Claro que é. Quanto mais gente para adorar Jesus, quanto mais gente vai ganhar para Jesus, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que todos são convertidos. Isso não quer dizer que todos estão buscando a Deus. Isso não quer dizer que todos já tiveram a revelação de Deus. Isso é pessoal. A revelação de Deus muda a vida da pessoa. E a primeira coisa é a revelação que tu não faz mais do que o teu querer. Tu não faz mais do que a tua vontade. E às vezes as pessoas não entendem. Olha, meus filhos estão lá em Santa Catarina, já faz alguns anos, eu nunca fui lá. Falo com eles todo dia. Pela internet. Ah, mas por que tu não vai? Digo, eu não posso. Mas por que tu não pode? Porque eu sei que eu não posso. Eu não posso. A minha esposa vai de 15 em 15 dias. Está lá, vai voltar sexta-feira. Eu não posso. Por que não pode? Porque eu tenho igreja para cuidar. Tá, mas não tem outros que cuidem. Mas Deus deu para mim cuidar. Deus não deu para outros. Deus deu para mim. Deus não deu para os outros. Deus deu para mim. É eu que tenho que cuidar, não é os outros. Está entendendo? Deus deu para o pastor Gabriel a louvor, a adoração. Ele tem que cuidar disso aqui. É ele.
que ver quem são as pessoas que estão com ele aqui. Pessoas que têm dificuldades, pessoas que precisam de ajuda espiritual. Ele está aqui nesse ambiente. Isso Deus deu para ele. Está entendendo? Você que é líder do grupo caseiro, Deus te deu um exército. 2, 3, 4, 5, não sei quantas pessoas, mas Deus deu para você. Você tem que cuidar. Não adianta me chamar para ela pregar no grupo. Se me chamar, eu vou. Claro, numa emergência eu vou. Mas você que tem que cuidar. Deus deu para você. Deu para mim, deu para você. Você que é líder dos porteiros, Deus deu isso para você. Você tem que fazer escala. Não sou eu. Eu não tenho que fazer escala nenhuma de porteiro. É você que Deus deu isso para você fazer. Você que é líder das professoras, que faz a escala para a professora, agora tem uma professora lá. Só eu tenho que fazer escala de professora. Deus deu isso para você. Está entendendo? O que Deus deu para você é para você. Não adianta. Eu lembro quando eu era presidente da associação da neve, que eu fundei essa associação aqui em Viamão, 15 anos atrás. Houve uma época que era muita perseguição. Era terrível. Eu tinha que andar atrás dos pastores. Que dificuldade. Eu tinha um jornal, Deus me deu a visão, eu fiz um jornal, o Jornal da Bênção. Era só de graça. As igrejas podiam anunciar, pastores escrever. Imagina que dificuldade era para um pastor escrever. Os caras não queriam escrever, não queriam que botasse foto deles, então eu pensava, mas por que não vou botar tua foto? Está procurado pela polícia, alguma coisa, tem alguma legitimidade eu brincava, está procurado pela polícia, alguma coisa. Eu dizia que não, tem que botar foto, sim, eu ponho minha foto em tudo. Interessa. Tu acha que eu não sei que tem gente que não gosta de mim? Tu acha que eu não sei que tem gente que fala de mim? Mas não me interessa. Vou fazer o que Deus mandou. Então era difícil. Aí depois de 15 anos, eram 10 anos, eu digo, vou largar, passar para outra. E eu lembro que eu estava num culto, tinha um pastor ali, com uma autoridade maior que a minha. E eu falei isso para ele. Ele só olhou para mim, ele só olhou para mim. Ele nem conhecia direito a associação, só contei para ele. Ele disse assim, olha, Silmar, o que Deus deu para ti, é para ti fazer. Aí virou as costas e saiu. Depois daquela palavra, eu fiquei mais 5 anos. Até que Deus mandou eu passar para outra. Depois Deus mandou, foi tranquilo. Aí foi tranquilo. Está entendendo? Tem coisa que é para a gente fazer. É para você fazer. Você tem que fazer. Então Paulo tinha algo para fazer agora. Deus está mandando, Paulo te levanta. Entra na cidade. Ele tinha que levantar. Deus mandou. Ele tinha que entrar na cidade. Foi levado. Quem estava certo? Foi levado. E esperar lá quem é que ia vir dizer para ele o que ele tinha que fazer. Atenção. E aí Paulo começou a obedecer. E agora ele foi cheio do Espírito Santo, recebeu a oração, e ele começou um ministério que abalou o mundo. Paulo não pregava para os judeus. Paulo pregava para os ímpios. Se você ler na Bíblia, inúmeras vezes Paulo tinha que fugir da cidade. Queriam matar ele. Que Deus usava ele. Paulo disse, olha, a minha pregação não foi com ostentação de linguagem, porque Paulo era inteligentíssimo. A minha pregação foi com poder e demonstração do Espírito. E a maior demonstração do Espírito é quando você ganha alma. É o maior milagre que existe. É ganhar uma alma. É o maior milagre que existe. Só ganha alma quem tem o Espírito de Deus. Só ganha alma quem tem o Espírito de Deus. Quem já teve uma revelação de Deus. Porque quem tem uma revelação de Jesus, ela não importa o que os outros vão falar. Ela não importa se vão caçoar. Ela não importa. Ela sabe que Jesus disse, está consumado. Ela sabe que Jesus disse, olha, os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Ela sabe que Jesus disse, aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Então ela não teme. Paulo não temia nada. Estava cheio do Espírito Santo. Ele entrava em cidades que eram dominadas por demônios, idolatria. E ele chegava lá e começava a pregar o Evangelho. Cada cidade que ele ia ficava uma igreja.
Cada cidade que ele ia ficava uma igreja. Paulo. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. E ele já foi cheio do Espírito Santo porque ele obedeceu. Levanta-te. Entra nas cidades e eu vou te mostrar, vou te dizer o que tu tem que fazer. Ele te levantou, não, Deus não quer ninguém caído. Se você está na obra de Deus, você está caído. Você está na igreja, você está caído. Caído significa não fazer a vontade de Deus. Caída significa estar inerte. A pessoa caída não faz nada. Estou certo ou errado? A pessoa que está caída não faz nada. Jesus não quer ninguém caído. Você não vê na Bíblia de Jesus dizer caia. Você vê na Bíblia de Deus, levanta-te. Tem bom ânimo. Esforça-te. A palavra de Jesus é sempre para nos colocar para cima. E nessa manhã, a palavra de Jesus para você é levanta-te. Levanta-te porque eu vou te guardar. Levanta-te que eu vou te proteger. Levanta-te que eu vou colocar a palavra nos teus lábios. E aquilo que tu falar, as pessoas vão acreditar porque eu estou em ti. Levanta-te. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você e quero que você ore também. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Você esquecesse tudo ao teu redor. Porque eu não sei como está a tua vida. Aquele que te conhece é Deus. Aquele que te conhece é o Espírito Santo. Ele sabe como você está. E a palavra dele nesta manhã para a tua vida é levanta-te. 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 Gostaria que você fechasse os seus olhos agora e você falasse com Deus. Enquanto o grupo vai cantar uma canção, adorar Jesus, você fala com Deus. Se o som se tornar, eu te chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Cristo me tira tua mão, me traz a boa paz, me faz andar sobre as águas. Pedir os pastores que estão aqui, vir aqui na frente, para nós ungir. Você vai ungir e abençoar os irmãos.